Meu nome é Carlos Menezes. Sou policial militar da Bahia há mais de 15 anos. Ao longo da minha carreira já vivi coisas que muita gente jamais conseguiria suportar. Já me vi diante de tiroteios, já carreguei colegas feridos nos braços, já entrei em casas destruídas pela violência. Mas nenhuma dessas experiências me marcou tanto quanto o dia do massacre em Salvador. Era uma noite abafada, como tantas outras na cidade. O ar parecia pesado. A brisa vinda do mar não chegava até as ruas estreitas da favela do Nordeste de Amaralina. Eu lembro de estar de serviço, já cansado depois de um plantão longo, quando o rádio da viatura chiou com uma urgência diferente. A central falava de disparos múltiplos, correria de moradores, corpos caídos no meio da rua. O tom da voz do operador era grave, seco, como se até ele soubesse que aquela ocorrência não seria como as outras. Eu não sabia ainda, mas aquela chamada mudaria completamente a minha vida. Enquanto acelerávamos pela avenida, o barulho das sirenes parecia rasgar a noite de Salvador. As pessoas olhavam assombradas quando a viatura passava, como se pressentissem a tragédia que se desenrolava poucos quilômetros adiante. E eu, dentro da viatura, sentia o coração disparar. Não era medo comum, era algo diferente, uma sensação estranha, quase como um aviso silencioso de que eu estava prestes a testemunhar o pior lado da maldade humana. Naquele instante, me peguei pensando na minha família. Minha esposa, que sempre rezava antes de eu sair de casa. Meus filhos, que ainda acreditavam que o pai era invencível por usar uma farda. Eu mesmo já tinha alimentado essa ideia por muito tempo, mas sabia que não era verdade. E naquela noite, mais do que nunca, eu teria a prova disso. Antes mesmo de chegarmos, já podíamos ouvir os estampidos dos tiros ecoando pelos becos da comunidade. O rádio gritava informações desencontradas. Gente correndo, gritos, vizinhos apavorados. A sensação era de que estávamos entrando em um pesadelo, e eu não tinha ideia do tamanho da tragédia que estava prestes a enfrentar. A entrada na comunidade era sempre um desafio, mesmo em dias comuns. Ruas estreitas, ladeiras apertadas, fios elétricos pendendo quase até o capô da viatura. Gente observando de dentro das janelas com aquele olhar que mistura medo e desconfiança. Mas naquela noite, havia algo diferente. As ruas estavam quase desertas. Quem podia já tinha se trancado em casa. O silêncio só era interrompido pelos estampidos secos dos tiros que ecoavam mais ao fundo. Desligamos a sirene antes de entrar de vez, porque qualquer barulho chamaria a atenção demais. A luz vermelha ainda piscava sobre o teto da viatura, refletindo nos muros pichados e nos vidros quebrados das casas. O cheiro de pólvora já estava no ar, misturado ao odor de lixo acumulado nos becos. Eu sentia um nó na garganta. O volante tremia nas minhas mãos suadas, mas eu não podia demonstrar fraqueza. Olhei para meu parceiro, Almeida, que estava no banco do carona, e percebi que ele também estava tenso. Não precisávamos trocar palavras. Ambos sabíamos que o que nos esperava ali dentro era muito maior do que uma simples troca de tiros. Avançamos devagar, atentos a qualquer movimento. As vielas estreitas pareciam labirintos prontos para nos engolir. De vez em quando, um cachorro latia ao longe, e logo depois voltava o silêncio pesado. Foi então que vimos o primeiro sinal da tragédia. Um corpo caído no meio da rua. Era um homem jovem. Não devia ter mais de 20 anos, de bermuda e chinelo, com um tiro no peito. O sangue escorria para o esgoto aberto. Almeida desceu primeiro, arma em punho. Eu o segui, cada passo pesado, o colete apertando o peito como se fosse uma âncora. Revistamos rapidamente a área, mas sabíamos que não havia mais nada a ser feito por aquele rapaz. Ele já tinha sido apenas a primeira vítima que cruzaria nosso caminho naquela noite. Um morador surgiu assustado atrás de uma grade. A mulher de idade tremia ao segurar a grade do portão. Eles estão matando todo mundo lá embaixo. É vingança, doutor! É vingança! Essas palavras gelaram meu sangue. Vingança. Essa palavra, na boca de quem vive cercado pelo crime, sempre vem carregada de algo cruel, desumano, sem limites.
Descemos mais alguns metros a pé, viatura parada atrás, rádio na mão. O barulho dos tiros voltou a ecoar mais forte, vindo de uma viela próxima. O estampido seco reverberava nas paredes estreitas, criando um efeito de caverna. O coração batia acelerado, mas era impossível recuar. A cada esquina, a expectativa do que iríamos encontrar aumentava, e a sensação de que estávamos chegando ao epicentro do inferno só crescia. A viela parecia mais estreita a cada passo. O som dos tiros vinha de todos os lados, ricocheteando nos muros de tijolos nus, nos portões de ferro, como se a própria favela fosse um tambor de guerra. O rádio chiava com pedidos de reforço. Outras equipes estavam tentando entrar por diferentes acessos, mas sabíamos que levaria um tempo. Até lá, éramos só eu, Almeida e alguns poucos colegas espalhados nas esquinas. Foi então que dobramos uma curva e vimos o cenário que jamais esquecerei. No chão, 3 corpos já caídos, 2 homens e uma mulher. A mulher ainda respirava, arfando, o peito subindo e descendo em espasmos curtos, enquanto segurava o braço ensanguentado. Ao lado dela, um menino chorava desesperado, agarrado às pernas da mãe. O instinto policial e humano se misturaram naquele momento. Eu puxei o menino para trás de mim, tentando protegê-lo, enquanto Almeida se agachava para pressionar o ferimento da mulher. Mas não havia tempo para muito. Um novo disparo ecoou, desta vez tão próximo que senti a onda de calor passar de raspão pelo meu rosto. Nos escondemos atrás de uma mureta baixa. O som de passos pesados vinha do fim da viela. Gritos ecoavam. "Acaba com todo mundo! Ninguém sai vivo hoje!" E foi ali que entendi o que estava acontecendo. Não era um confronto comum, era uma execução em massa. Um acerto entre facções, uma retaliação que não poupava inocentes. Homens armados varriam a comunidade, casa por casa, derrubando portas, atirando em quem estivesse pela frente. Eu respirava fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Minha mente gritava que eu precisava manter o foco. Olhei para Almeida e fiz um sinal com a cabeça. Tínhamos que avançar, mesmo com o coração gritando que qualquer passo poderia ser o último. Corremos até a próxima esquina e então vimos a cena. 5 homens armados de fuzis e pistolas, abrindo fogo contra uma pequena casa. Lá dentro, moradores gritavam, tentando se proteger atrás de móveis improvisados. O barulho era ensurdecedor. O som metálico dos projéteis batendo contra as paredes se misturava com os gritos de desespero. Nesse instante, a adrenalina tomou conta. Levantei a arma, mirei e disparei. O primeiro homem caiu. Os outros reagiram na mesma hora, disparando em nossa direção. Foi como mergulhar em um turbilhão. Luzes, estampidos, cheiro de pólvora, o eco dos gritos. A favela inteira parecia estar em guerra. E no meio daquele caos, a consciência de que ainda não tínhamos visto o pior me corroía por dentro. Aquilo era apenas o começo. O tiroteio parecia não ter fim. Cada disparo era como um martelo batendo no meu peito, lembrando que a qualquer segundo poderia ser o último. A favela inteira já sabia o que estava acontecendo. Portas batiam. Janelas se fechavam às pressas, mas havia muitos que não conseguiram se esconder a tempo. Mulheres corriam carregando crianças no colo, tropeçando nos becos estreitos. Senhores idosos tentavam se arrastar para dentro de casa, mas eram pegos no meio do fogo cruzado. Eu via o terror estampado nos olhos de cada rosto que passava. O cheiro de pólvora já se misturava ao de sangue e fumaça que começava a subir de algumas casas incendiadas pelos disparos de fuzil. Almeida gritava ao meu lado. "Eles estão cercando! Não vamos conseguir segurar muito tempo!" E ele tinha razão. Os criminosos vinham de todos os lados, avançando em grupos, gritando palavras de ordem, como se estivessem em um campo de batalha. Eles não queriam apenas matar inimigos, queriam deixar um rastro de medo e silêncio. Corremos para tentar abrir caminho até uma pequena praça no coração da comunidade. Ali, o cenário era de guerra. No chão, pelo menos 10 corpos já jaziam. Sangue escorria pelo asfalto irregular, misturando-se à água de esgoto que descia pela sarjeta. Um cachorro latiu desesperado. Preso entre os disparos,
até que caiu atingido por uma bala perdida. Meu rádio chiava sem parar. Preciso de reforço na parte alta da comunidade. Estão entrando nas casas. Perdi contato com a viatura 3. Não sei se estão vivos. Era como ouvir a queda de um exército inteiro em tempo real. No meio daquele caos, uma cena me marcou profundamente. Uma jovem, não devia ter mais de 16 anos, saiu correndo de uma casa com as mãos erguidas, gritando por socorro. Antes que eu pudesse me mover, um disparo certeiro a atingiu no peito. Ela caiu ali mesmo, a poucos metros de mim. O eco do tiro foi seguido por um silêncio aterrador de segundos, até que o tiroteio recomeçou ainda mais intenso. A raiva me consumiu. Eu já não pensava em medo. Aquilo não era apenas uma operação. Era um massacre, e minha missão agora era sobreviver e salvar quem ainda pudesse ser salvo. Disparei contra os criminosos que tentavam avançar pela praça, cobrindo Almeida enquanto ele arrastava 2 sobreviventes para trás de uma mureta. O som dos tiros, os gritos, o cheiro metálico no ar, tudo parecia me engolir, mas dentro de mim crescia a certeza de que ainda não tínhamos visto a verdadeira dimensão daquela tragédia. Era apenas o ápice, mas o pior ainda estava por vir. No meio daquele inferno, já passavam mais de 2 horas de confronto. A munição começava a rarear, e cada disparo precisava ser calculado. Eu já estava exausto, com a garganta seca, a visão turva pela fumaça que tomava o ar. Mas o rádio não parava de trazer notícias piores a cada minuto. Confirmado, mais 3 policiais caídos na parte baixa da favela. Perdemos o contato com a unidade do Sargento Pires. Minha mente gritava por respostas. Por que tanto ódio? Por que esse ataque coordenado? Não era comum ver tamanha organização, ainda mais numa madrugada como aquela. Era evidente que alguém poderoso havia orquestrado tudo. Foi então que Almeida, ofegante, jogou-se ao meu lado atrás da mureta e falou quase sem ar. Isso aqui não é guerra de facção. Tão falando no rádio criminoso que entrou armado pesado de fora. Isso é coisa de milícia, ou de gente graúda botando fogo no formigueiro. A frase dele ficou ecoando na minha cabeça. Gente graúda. E fazia sentido. O armamento que os criminosos usavam não era comum em qualquer boca de fumo. Aquilo era fuzil importado, munição de alto calibre. Coisa que não chega em favela sem a mão de alguém com dinheiro e poder. Enquanto pensava nisso, meu telefone vibrou dentro do colete. Estranhei. Não era hora de ligações pessoais. Puxei o aparelho e vi apenas uma mensagem anônima, sem identificação. Ele pagou para limpar o caminho. Quem manda não quer testemunhas. Arrepiei dos pés à cabeça. Quem havia mandado aquilo? Quem estava sabendo que eu estava dentro do confronto? E, principalmente, quem era ele? Naquele instante, tudo clareou na minha mente. O massacre não era apenas para manter território ou intimidar a polícia. Era para silenciar pessoas, apagar provas, eliminar vozes que poderiam derrubar alguém muito maior do que qualquer traficante de rua. O problema é que, ao pensar nisso, percebi que eu também era uma dessas vozes. E agora, mais do que nunca, estava marcado. A favela ardia em gritos e tiros, mas por trás daquele barulho ensurdecedor havia algo mais sinistro, uma mão invisível puxando todas as cordas. E eu sabia que, se sobrevivesse àquela madrugada, precisaria descobrir quem era o verdadeiro mandante por trás do massacre na Bahia. O tempo parecia não passar. Cada segundo era uma eternidade. O chão já estava tomado por estojos de munição, o ar impregnado de pólvora, e os corpos dos inocentes se misturavam aos dos criminosos. Eu tentava não olhar muito, mas era impossível ignorar. A favela da Bahia naquela noite tinha virado um cemitério a céu aberto. Enquanto me movia junto com Almeida por um beco estreito, percebi algo estranho. Um dos homens caídos não vestia bermuda nem chinelo como os demais. Ele usava bota tática e colete importado, diferente de qualquer equipamento que traficantes comuns teriam acesso. Me abaixei, revirei o corpo rapidamente e encontrei no bolso uma carteira. Dentro havia um crachá falso de segurança particular. "Tá vendo isso, Almeida?" murmurei. Ele franziu o senho e respondeu: "Isso aqui confirma."
Não é só vagabundo de favela. Tem gente infiltrada, mercenário pago. Antes que pudéssemos pensar melhor, ouvimos passos pesados ecoando pelo beco. Nos jogamos contra a parede, armas em punho. 2 homens armados passaram correndo, e um deles falava ao celular. Já foi, chefe, já estão todos caídos, ninguém vai abrir a boca mais. Meu coração disparou. Chefe. Aquilo era a prova viva de que alguém maior estava por trás. Num impulso, tentei seguir os 2. Mas bastou eu dar o primeiro passo que uma rajada de fuzil varreu a esquina. As balas estilhaçaram a parede a centímetros do meu rosto. Me joguei no chão instintivamente, sentindo os cacos de concreto cortarem minha pele. Se tivesse avançado mais um segundo, estaria morto. O tiroteio cessou de repente, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador. Levantei devagar, o coração martelando no peito. Os 2 homens já tinham sumido. Respirei fundo e segurei o crachá falso que ainda estava na minha mão. Ali estava a primeira pista concreta. Um mercenário infiltrado, armado até os dentes, pago para participar do massacre. Olhei para Almeida, que também estava atônito. Isso aqui é maior do que qualquer guerra de facção. Estão usando o massacre como fachada para limpar gente. A pergunta é: quem é que está bancando tudo isso? Naquele momento, tive certeza de uma coisa. A noite não era só de tiros, era de mensagens. E eu estava decifrando uma que poderia custar a minha vida. Ainda com o crachá falso nas mãos, eu sentia o peso de cada detalhe daquela noite. Não era apenas mais um confronto entre facções rivais. O massacre tinha uma assinatura, um cérebro frio e calculista por trás. De volta ao ponto de encontro com os outros policiais, entreguei o crachá ao comandante da operação. Ele pegou, analisou por alguns segundos e apenas murmurou. Eu sabia que essa merda ia respingar aqui. A forma como ele falou me incomodou. Como se já tivesse informações, mas escolheu não compartilhar. Fixei os olhos nele, tentando arrancar algo a mais. O senhor já sabia que tinha peixe grande envolvido? Ele desviou o olhar, fingindo chamar outro soldado. A resposta veio no silêncio. Enquanto tentava digerir aquilo, Almeida se aproximou e me puxou discretamente para o lado. Escuta, eu reconheci um dos que fugiram. Já vi aquele cara entrando num prédio comercial no centro, perto da Avenida Paralela. Ele não é traficante. Ele trabalha para alguém que se veste bem, que nunca põe o pé aqui dentro da favela. Naquele instante, um nome me veio à mente. Alguém que eu já tinha visto em reuniões, sempre sorridente, oferecendo ajuda às forças de segurança, patrocinando eventos comunitários. Um empresário influente da cidade, com conexões políticas profundas. De repente, tudo fazia sentido. O armamento pesado que não chegaria às mãos de bandidos comuns sem uma fonte externa. Os mercenários infiltrados, com crachás de segurança privada. O silêncio desconfortável do comandante. A verdade era cruel. O massacre não era só guerra de facção. Era um acerto de contas encomendado por quem tinha dinheiro e poder para manipular vidas. Meu corpo gelou, porque naquele instante percebi que eu sabia demais. E quando alguém sabe demais nesse meio, não costuma viver muito para contar. Enquanto caminhava de volta pelos becos, ainda impregnados do cheiro de sangue, uma sensação me consumia. A linha entre justiça e sobrevivência estava cada vez mais fina. Eu tinha 2 escolhas: denunciar e colocar minha vida e a da minha família em risco, ou me calar e ser cúmplice de uma verdade suja. E, no fundo, eu já sabia qual caminho iria escolher. Os dias seguintes foram um turbilhão. Cada vez que fechava os olhos, eu ainda via os corpos espalhados pelas vielas, as famílias chorando e a covardia estampada nos rostos daqueles que orquestraram o massacre. O crachá foi encaminhado para investigação interna, mas, como eu já esperava, o processo logo caiu no silêncio. Arquivado. Sem responsáveis. O nome do empresário nunca foi sequer mencionado oficialmente. Documentos sumiram, testemunhas desapareceram. E nós, que tínhamos visto a verdade com os próprios olhos, fomos obrigados a seguir em frente como se nada tivesse acontecido.
Eu sabia que mexer nessa ferida significava colocar um alvo nas minhas costas, mas também sabia que calar era carregar um peso insuportável. Ainda assim, no fundo, escolhi viver. Não por covardia, mas porque entendi que a guerra que enfrento todos os dias já me consome o bastante. Denunciar significaria que, em pouco tempo, minha esposa e meus filhos poderiam ser os próximos alvos. Mesmo assim, a memória daquele massacre nunca me deixou em paz. Cada vez que escuto o estalo de um tiro, sinto o coração disparar. Cada vez que entro em uma viela escura, lembro das crianças que não tiveram chance de crescer. É como uma cicatriz invisível. Ninguém vê, mas ela está sempre latejando. Aquela noite mudou minha forma de enxergar a farda. Entendi que, muitas vezes, o inimigo não está só de fuzil na mão dentro da favela. O inimigo veste terno, fala bonito, aperta mãos importantes e manipula vidas como peças descartáveis de um jogo de poder. E é aqui que eu quero deixar o meu recado para você que está assistindo. E dê valor à sua família, porque no fim, é ela quem segura nossas quedas, quem sente nossas ausências e quem paga o preço silencioso da nossa luta. Nunca se esqueça, atrás de cada farda existe um ser humano. Um pai, uma mãe, um filho, todos carregando histórias de dor que muitas vezes jamais chegam às manchetes. E se você vive ou já viveu o peso da violência, não se cale. Denuncie. Só assim poderemos pouco a pouco evitar que massacres como aquele voltem a acontecer. Aquela noite na Bahia ficou marcada em mim como o capítulo mais sombrio da minha carreira. Um capítulo que nunca se fechou e talvez nunca se feche.